Graças a Deus por tudo que já temos ouvido na noite deste dia, pelas palavras, pelos louvores que o Senhor ele tem falado com cada um de nós. Onde estamos aqui nesta noite, no culto da família, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e há de fazer nas nossas vidas. E você que está nos ouvindo também através desta live, seja também abençoado pela palavra de Deus. Nós fizemos uma leitura no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, é um texto bastante conhecido da igreja, que fala da cidade de Gadara, onde havia um homem que nós o conhecemos como endemoniado de Gadara. É bem verdade que, apesar do Evangelho de Marcos ser escrito como o segundo Evangelho, mas ele não está escrito em uma ordem cronológica, porque o primeiro Evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. A nossa Bíblia, ela não está em ordem cronológica. Foi o primeiro Evangelho a ser escrito. É bem verdade que esse Evangelho, Marcos, ele vai escrever para os romanos. Os romanos, eles gostavam de guerra, de guerreiros, de homens valentes, de vitórias com espadas, com lanças, com carros e cavaleiros. E Marcos vai trazendo um homem chamado Jesus, um herói muito diferente dos heróis romanos. Ele vai trazer um herói, este herói que vinha com um poder sobrenatural, curando os enfermos, libertando os cativos, um poder sobrenatural sobre as enfermidades, sobre os demônios. Você vai ver esse mesmo texto narrado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Mateus está no capítulo 8, versículo 28 em diante, e no Evangelho de Lucas também no capítulo 8, 26 ao 39. Este mesmo relato, onde Jesus ele liberta este homem que estava possesso de uma legião de demônios. É bem verdade que Jesus, quando ele vai para aquela cidade de Gadara, Jesus já sabia o que iria acontecer, Jesus como Deus. Jesus, ele foi resolver algo ali que o Estado romano não poderia resolver. Jesus, ele foi resolver algo ali que a religião fracassada dos fariseus não podia resolver. Jesus ele foi resolver aquilo que a religiosidade não podia fazer. Jesus ele tinha ciência, na sua onisciência, que aquele homem estava há muito tempo escravizado, já estava há muito tempo passando pelaquela escravidão espiritual, porque uma legião é contado com 6.000 soldados romanos, e ele estava em seu corpo com aproximadamente 6.000 demônios. Eu já tive a experiência de orar para alguém endemoniado, e uma pessoa com um demônio só, já tem uma força terrível de virar uma cama com uma força sobrenatural. Imagine uma pessoa com uma legião de demônio sobre a sua vida. O texto diz que ele era amarrado com grilhões, e ele quebrava grilhões como que não fosse nada. Ele andava pelos sepulcros, comendo as vísceras dos mortos. Ele tinha um espírito por nome de um chucaveira, que ele comia as vísceras dos mortos. Mas quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Quando Jesus chega, a situação muda. Quando Jesus chega, aquilo que não dá, passa a dar. Aquilo que não tem, passa a ter.
aquilo que está morto passa a ter vida, aonde tem enfermidade, há cura. Quando Jesus chega, aquilo que não presta passa a prestar, porque Jesus chegou para mudar a história daquele homem. E o texto, ele diz bem claro que quando aquele homem possesso de demônio, ele vê Jesus de longe, ele se prostra e o adora. Interessante que a Bíblia, ela vai dizer que o demônio crê em Jesus, que estremece. Isso aqui é uma prova viva, porque às vezes nós estamos observando que às vezes o crente, ele não dá a devida adoração ao Senhor. Mas a Bíblia diz aqui no texto que o demônio, quando viu Jesus, ele se prostrou e o adorou. Ele reverenciou a soberania, aquele que é maior do que todas as coisas. E o texto vai dizer que quando ele vê Jesus, e em Mateus, ele vai expressar, dizer: vieste-me atormentar antes do tempo. Mas aqui em Marcos, ele relatando, ele vai dizer, e conversando, e dizendo: Jesus, Filho do Altíssimo. Ele reconhece a soberania de Deus. E ele vai prosseguindo adiante em dizer, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Ele sabia que Jesus, ele chegou ali para que viesse a libertar aquele homem. E quando nós olhamos, a sociedade não é diferente. É muito interessante que esse João Marcos, que escreve muito detalhado aqui, é o mesmo João Marcos que do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando teve a primeira viagem missionária de Paulo, e Paulo rejeitou viajar com João Marcos devido a uma dificuldade que aconteceu. E Paulo, ali houve uma contenda, e Paulo não quis ir com João Marcos, e João Marcos, ele partiu para o outro lado com Barnabé. Mas é interessante que na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, ele se expressa dizendo: todos me abandonaram. Demas, ele amou o presente século, e outros partiram também, só Lucas ficou comigo. Ele disse: traz João Marcos, que ele é muito útil para mim, para esta obra. É muito interessante que Paulo o chama para o seu lado, e quando nós observamos aqui, após um tempo, ele com Paulo, aprendendo na sua última trajetória, porque Paulo já estava perto de partir, já estava perto de ir para o Senhor, ele aprendeu muito mais, e logo após, um tempo depois, ele escreve este evangelho, e relata este milagre miraculoso de Jesus. É interessante, irmãos, que quando eu observo que quando Jesus ele muda por completo. Aquele homem que perturbava ali a sociedade, que perturbava os moradores, o texto vai dizer que nem com a sua família ele morava, mas quando Jesus liberta aquele homem, ele sente o desejo de agora servir a Jesus, e Jesus disse: não, agora você vai para a sua casa e conta quão grandes coisas o Senhor, ele fez por ti. Eu imagino agora aquele homem, o texto não vai dizer quanto tempo ele havia afastado da sua família, porque o convívio familiar, ele traz aconchego, ele traz fortaleza. Aquele homem vivia atormentado, talvez o diabo dizia para ele: atenta contra a tua vida, porque você não serve mais para nada. Mas Jesus chegou para ele e mostrou para ele que havia um norte diferente para a sua vida. Eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei se você tem um parente, se você tem um vizinho que está nesta mesma situação. Eu só sei de uma coisa, que Jesus, quando chega, ele chega para mudar a história, ele chega para mudar a situação, ele chega para fazer aquilo que alguém não pode fazer. Alguém diz: não vale mais para nada, não presta para nada. Aí
Mas Jesus chega e diz assim: para mim presta, porque eu vou chegar, eu vou mudar a história, eu vou mudar a situação, eu vou mudar o curso da história deste homem. E não é diferente nas nossas vidas. Parece que eu estou vendo quando este homem, ele retorna para a sua casa. Ele retorna irreconhecível. Por quê? Porque ele andava nu. Agora o homem, quando ele se encontra com Jesus, ele é libertado. Agora, ele tem uma nova história para a sua vida. Irmãos, quando nós olhamos para as nossas vidas, nós não prestávamos para nada. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, no capítulo 3, quando o Senhor ele fala para a igreja de Laodiceia, ele diz para a igreja de Laodiceia: pobre, nu e miserável, mas eu te aconselho que compre de mim ouro refinado no fogo, vestes brancas. E Jesus ele fez isto com este homem. Este homem, ele andava nu, sem esperança. Ele andava pelo cemitério, mas Jesus, ele tirou ele daquela situação. Eu não sei qual é a situação que você chegou aqui nesta noite, mas eu sei de uma coisa: Jesus, ele vai mudar a história da tua vida. Talvez alguém da tua família até falou para você que não tem mais esperança, mas Jesus já está dizendo através da sua palavra: ainda há esperança. Mesmo que a árvore for cortada com o cheiro das águas, ela se renovará. Nesta noite tem renovo para a tua vida, para a tua história, para teu ministério, para a tua família, para teu casamento, para teu filho. Talvez teu filho, ele se afastou, está distante dos caminhos do Senhor, mas o Senhor, ele vai marcar encontro com ele, como marcou com o endemoniado de Gadara, e mudou a história da sua vida. Eu estava aqui quando eu li este texto, eu estava meditando que por esses dias eu vinha de um trabalho, eram umas meia-noite, e quando eu olhei, eu vinha com alguém da minha família, e quando eu vi um filho de um irmão, que muitas vezes eu vi pregando na igreja, e quando eu vi ali ele por essa avenida, a situação que ele se encontrava e com quem ele estava, eu disse: Jesus, tem misericórdia. Aí quando eu li este texto, aí Jesus me trouxe à memória e me fez lembrar daquela situação que ele se encontrava, e disse para mim mesmo assim: da mesma maneira que eu mudei a história deste gadareno, eu também vou mudar a história daquele moço. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus vai marcar encontro com teu filho, ele vai trazer de volta ao teu filho, ele vai chegar diferente na tua casa, e você pode até imaginar e até orar: Senhor, traz o meu filho, não permita que ele desça a sepultura. Jesus, ele vai trazer teu filho de volta, ele vai até a cidade de Gadara, ele vai marcar encontro, ele vai expulsar o que não está agradando a ele, e vai colocar ele em uma nova história. Que susto para aquela família, quando aquele homem, ele entra na sua casa, ele entra vestido, ele entra mudado, ele entra transformado. Jesus, ele transforma. Jesus, ele é poderoso. Alguém não queria ir até a cidade de Gadara, irmãos. Não é diferente nos dias que nós vivemos. Na cidade de Gadara havia uma inversão de valores. Aquele homem perturbava a cidade. E quando Jesus expulsa aquele demônio, Jesus fez aquilo que o demônio pediu, disse: me permita que eu entre nos porcos. E quando Jesus manda ele para a manada dos porcos, eles caem num precipício. E agora aquele homem que perturbava a cidade,
Agora os moradores da cidade veem aquele homem liberto e expulsa Jesus daquela cidade por causa da perca dos porcos. Não é diferente nos dias de hoje. As pessoas valorizam mais aquilo que é material do que é espiritual. Às vezes alguém está no mundo das drogas, da prostituição. Às vezes alguém diz só presta para morrer, não presta para nada. E Jesus vai lá, transforma, muda. E alguém diz assim, agora vai se esconder atrás da Bíblia e não crê naquilo que Jesus faz. Mas eu vou dizer para você aqui nesta noite, Ele não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Há uma inversão de valores lá fora, mas aqui é uma igreja que acredita que Jesus, Ele pega o homem que está prestes a ser jogado no lixo, Ele transforma ele faz uma reciclagem nele e coloca dentro da igreja e mostra que Ele é poderoso, que Ele manda no céu, que Ele manda na terra e que Ele dá ordem até os demônios, e os demônios têm que sair, e o Espírito Santo, Ele chega para fazer milagre. É esse Jesus que nós acreditamos. E é muito interessante porque o verso 14, ele disse, e os que apacentavam os porcos fugiram, e ao anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Veja, o texto está dizendo o que tivera, porque a sociedade já viu que ele já não tinha mais aquela legião de demônios. O que tinha, assentando, vestido e em perfeito juízo. A sociedade viu a transformação radical que Jesus ele fez com aquele homem. O texto vai dizer que eles viram que ele estava vestido. O texto vai dizer que eles viram que ele já não estava mais endemoniado. O texto vai dizer que eles viram que ele estava em perfeito juízo. E qual é a reação da sociedade? E temeram, e os que aquilo tinham visto, constataram-lhe e que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Enquanto a igreja está aqui nesta noite, passou um período clamando para que Deus viesse a entrar com providência e viesse mudar a história. Eles clamaram dizendo: nós não te queremos aqui, Jesus. E não é diferente. A sociedade, e em muitas casas, e em muitas vidas, estão dizendo: eu não te quero aqui, Jesus, porque tu estás me trazendo prejuízo. Mas eu quero dizer para você nesta noite, enquanto eles estão dizendo eu não te quero aqui, a igreja está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Eu te quero, Jesus. Me abraça, Jesus. Me acolhe, Jesus, porque sem ti nada eu posso fazer. Jesus, me abraça, me acolhe, me carrega em teus braços, Jesus, porque sem ti nada eu posso fazer. Não é diferente. Veja o versículo 17. E começaram a rogar-lhe dizendo: sai daqui, Jesus. O versículo 18. E entrando ele no barco, rogaram-lhe o que fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Enquanto aquela sociedade disse: Jesus, nos trouxeste prejuízo com esses porcos que se precipitaram. Vai embora da nossa cidade, porque não queremos ter mais prejuízo. Aquele homem que foi liberto, ele rogou: Jesus, permite-me que eu entre neste barco e vá contigo. Eu quero dizer para você nesta noite, aquele que tem um encontro com Jesus, nunca mais ele é o mesmo.
aquele que tem um encontro com Jesus, nunca mais ele quer sair dos pés de Jesus. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 16, a Bíblia vai dizer que quando o profeta derrama e unge o óleo sobre a cabeça de Davi, o texto vai dizer que o Espírito Santo, ele se apoderou de Davi, nunca mais ele foi o mesmo. A mesma situação foi este homem que estava endemoniado. Quando ele teve o contato com Jesus, nunca mais ele seria o mesmo. Eu quero dizer para você nesta noite, aquele que tem um contato com Jesus, nunca mais ele será o mesmo. Oh, querido irmão, às vezes vem a fraqueza, às vezes vem as decepções da vida, mas você quando olha para cima, a Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, quem fez os céus e quem fez a terra. A Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque dá ordem aos anjos ao teu respeito, e 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aquele que tem um contato com Jesus, nunca mais ele será o mesmo. Eu já vou encerrar. O versículo 19, Jesus porém não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Que Deus, Ele aplique esta palavra nos nossos corações nesta noite. Eu quero dizer para você com muita segurança, nesta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus nessa noite, o que Deus vai fazer no meio da tua família é coisa grande. Eu quero dizer para você mais uma vez nesta noite, o que Deus, Ele vai fazer no meio da tua família é coisa grande. O diabo, ele preparou um laço para este moço, que outrora ele já estava na sua maturidade, mas antes dele descer a sepultura, Jesus chegou primeiro e mudou a sua história, e disse para ele: agora vai e diz para a tua família, para a tua casa, quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Eu quero dizer para você com muita segurança, o testemunho que vai ter na tua casa vai chamar a atenção da tua vizinhança, vai chamar a atenção dos teus parentes. Eu quero dizer para você com muita segurança, o que Jesus vai fazer no meio da tua família vai trazer espanto perante a sociedade, perante os teus, porque grandes coisas o Senhor, Ele vai fazer no meio da tua família. Você crê nesta palavra? Esta noite o Senhor está dizendo: eu vou fazer coisa grande no meio da tua família. A sociedade, ela não dá valor à família, mas pense, é um Deus que valoriza a família. Vá, volte para a sua casa, conte para os seus, diga para os seus parentes quão grandes coisas o Senhor, Ele fez por ti, e usou de misericórdia. Misericórdia é o amor em ação. E você que está nos ouvindo através desta live, Jesus, Ele quer ter um encontro com a tua casa. Este texto aqui que está dizendo volta para a tua casa, está dizendo volta para o teu convívio familiar.
Jesus, Ele vai trazer o filho pródigo para o convívio da sua casa. Ele vai trazer para o convívio da sua família. E qual vai ser o convívio da família? A família espiritual e a família residência. Jesus está dizendo, não te preocupa, o testemunho, ele vai ser grande. Alguém está dizendo que não tem jeito, que não tem solução, que o teu filho não vai voltar, mas eu te digo nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, o teu filho, ele vai voltar, e grande vai ser o testemunho. Tu crê nesta palavra? Jesus, ele vai entrar com libertação. Que Deus aplique esta palavra no seu coração nesta noite. Ele cria circunstância e situação. As pessoas não queriam ir em Gadara, mas Jesus, ele foi em Gadara. Às vezes alguém não quer ir aonde alguém está perdido, mas Jesus, que é Jesus, o Jesus que o evangelista João Arthur diz que Jesus é Jesus, ele é um Deus tão misericordioso que ele vai aonde nós não podemos ir. Que Deus aplique esta palavra nos vossos corações. Quero convidar vocês para domingo de 5 horas da manhã, viu? Domingo de 5 horas da manhã às 7. Vem orar, viu? Eu não vou dizer para você que é tempo de orar não, que todo tempo foi tempo de orar. Mas há uma necessidade maior. Venha, domingo de 5 horas da manhã. Eu estava dizendo aqui para o pastor, teve um irmão que disse assim, eu estou com uma causa de 1.400.000. E se Jesus me der, eu vou dar os 140 mil de dízimo. Eu disse assim para ele, pode se preparar, viu? Pode se preparar para dar o seu dízimo, porque se você fizer um voto, Jesus, ele vai te dar a tua causa. E venha para cá domingo orar conosco, juntos, e Deus, ele vai dar resposta à tua causa. Deus abençoe. Obrigado, pastor.